Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai iniciar nesse novo formato para ver como é que vocês vão se sair. A atividade de hoje, a aula de hoje vai ser gravada e daí vocês podem assistir durante essa manhã e fazer as atividades. Então vamos ver se quinta-feira lá vai estar com as atividades feitas. No final ali eu vou falar quais atividades vocês podem fazer. A gente vai começar a falar agora sobre cinemática, como vocês estão vendo aí na tela. E cinemática é um estudo sobre os movimentos. Então a gente tem que entender por que o nome vem de cinemática. E também no livro que vocês vão utilizar agora, se vocês compraram os livros, a gente vai usar a partir de agora o livro 1, parte 1, tá? Aquele é a mesma coleção que a gente está usando. Agora a gente vai usar a partir do livro 1, parte 1. Depois eu digo quais atividades serão feitas. Bom, estudo da cinemática. O que a cinemática nos traz? Que primeiro, qual é o nome que vem na tua cabeça quando tu vê a palavra cinemática? Então tu vê a palavra cinema ali, né? E tem relação, na verdade, cinema tem muita relação com o movimento. Os primeiros cinemas, eles eram feitos então a partir de quadros de imagens que colocadas uma depois da outra, davam uma sensação de movimento, uma sensação de imagem em movimento, que é justamente o que a gente vê naqueles foliógrafos, que tem um exemplo que eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. O cara vai colocando uma página após a outra, dá uma espécie de movimento nas figuras. Então o cinema ele era feito assim, ele era por quadros de imagens que davam uma impressão, um sentido de movimento então no cinema. Por isso então que é o estudo dos movimentos é o estudo da cinemática, tem a relação cinema com movimento. O movimento gera a imagem em movimento. Então, nesse estudo de movimentos, o que a gente vai trabalhar? Então, ao decorrer agora das próximas semanas, a gente vai trabalhar o MRU, o MRV, o MQL, movimento oblíquo e o movimento circular. Então, são vários tipos de movimentos, cada um tem as suas características, a gente vai trabalhar então essas características. Por exemplo, hoje eu vou falar bastante sobre o MRU, é o primeiro que a gente vai falar. Nessa aula eu vou falar somente sobre o MRU e o que é importante saber sobre ele. Então, a gente vai trabalhar definindo, por exemplo, por que o nome dele é MRU. Então, o MRU é um movimento retilíneo uniforme. Por que ele tem esse nome, então? Primeiro porque ele é um movimento, então, movimento dá o nome, então, de movimento, que ele se desloca, então tem um deslocamento, tem um percurso percorrido num certo intervalo de tempo. Retilíneo representa, então, a trajetória dele. A trajetória é uma trajetória retilínea. Então, todo movimento com uma trajetória retilínea, eu posso representar ele no MRU, caso ele seja também uniforme. O que representa, então, esse uniforme? Uniforme porque ele está se movendo com velocidade constante. A velocidade dele não muda. Então, quando eu estou falando de um MRU, estou falando de um movimento retilíneo, uma trajetória retilínea, que tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, então vocês já sabem que a aceleração é zero. Ele não tem aceleração nesse movimento. A gente já trabalhou no início do ano lá com velocidade média, onde a gente considerava então que a velocidade era constante. E vocês vão perceber então que tem relação aqui também. Então as principais características do nosso movimento é que ele é um movimento, então ele tem um deslocamento em um certo tempo. Então o movimento representa isso. Ele é retilíneo, a sua trajetória é retilínea. Então, num certo percurso, ele não vai fazer curvas, ele não vai ter um movimento parabólico, que é um outro movimento que a gente vai trabalhar, e ele também não vai acelerar, ele não vai mudar a sua velocidade. Então, o MRU, ele é um movimento retilíneo uniforme. Principais características: trajetória retilínea, velocidade constante. Então, a aceleração dele é zero. Então, se ele tem uma aceleração igual a zero, a gente tem uma equação para movimento que vocês já utilizavam, que é velocidade igual ao deslocamento, então ΔS, dividido pelo tempo, então intervalo de tempo decorrido. Essa equação então vem lá desde a velocidade média, que a gente considerava então com velocidade constante. O que representa isso? O ΔS é a posição final menos a posição inicial. E a variação do tempo, então, o tempo final menos o tempo inicial.
Então, como a gente sempre considera que a gente começa o cronômetro a partir do zero, então a gente pode considerar aqui, então, o tempo inicial sempre como sendo zero. Então, essa equação, ela vai, então, nos levar à equação horária do MRU também. Porque o que a equação do MRU traz? Justamente essa mesma equação, só que agora, o que eu posso fazer? Eu multiplico esse T pelo V, fica S menos SO, e esse SO que está negativo passa para o outro lado somando. Então, na verdade, a equação do movimento em MRU, ela é representada como S igual a SO mais V vezes T. Essa é a equação que a gente vai trabalhar quando a gente falar de MRU. Equação horária do movimento. Por que não tem uma equação para velocidade? Porque a nossa velocidade não muda no MRU. Ela é uma velocidade constante. Então eu só preciso de uma equação que me dê as posições dos intervalos de tempo. Então, intervalos de tempos iguais, ele percorre tempos iguais. Esse V vezes T ali no final da equação, ele está me dizendo quanto o cara andou. Se ele tem uma velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo, ele anda 2 segundos, eu sei que ele andou 6 metros. Então, se ele partiu de zero, a posição inicial dele é zero, então eu sei que ele vai andar apenas os 6 metros, que ele andou 3 metros por segundo em 2 segundos, andou 6 metros. Então é bem simples de usar essa equação. Caso peça, por exemplo, uma função horária, o que representa a função horária? Representa então essa equação substituindo o que não muda no movimento. O que não vai mudar a partir de um movimento iniciado? Não vai mudar qual era a posição inicial desse móvel e também não vai mudar qual a sua velocidade, porque ela é uma velocidade constante. Então, por exemplo, se eu botar um exemplo de função horária aqui, S igual a 3 mais 5 vezes t. Essa aqui é uma função horária. O que ela está me dizendo? Que o objeto partiu da posição inicial 3 metros, que a velocidade que ele percorre, o movimento que ele está fazendo, é com a velocidade de 5 metros por segundo. Então, se eu der para vocês o intervalo de tempo que decorreu, vocês vão poder me dizer aonde ele parou. Porque o S é a posição final. Então, aqui o S, posição final. O SO é posição inicial. Essa aqui representa a velocidade com que ele está se movendo. E aqui o tempo que passou, então, dele andando. Então, posição final é dada em metros. Posição inicial também é dada em metros. Velocidade em metros por segundo, Sistema Internacional de Medidas. E tempo em segundos. Então, se eu dou uma função horária, como essa que eu dei aqui embaixo, vocês conseguem me dar duas informações. Qual é a posição inicial e qual é a velocidade desse móvel. Então, quando pedir também a função horária, o que vocês vão ter que fazer quando pedir a função horária? Vocês vão ter que montar a equação sabendo quanto é que era o SO e sabendo quanto é que era o V do objeto. É assim que vocês vão determinar então a função horária. Então prestar atenção quando o exercício pedir esse nome aqui, função horária do movimento. Isso nós estamos falando então do movimento retilíneo de fora. Acho que é uma equação bem tranquila. Vocês vão ver que é uma equação aqui linear, né? Ela representa, depois vocês vão ver o gráfico também que ela representa um gráfico linear, porque ela não tem nenhum fator ao quadrado. Né? Ela só é S igual a SO mais V vezes T. Então aqui, o que é uma atividade também que normalmente aparece? Eu tenho dois móveis e eu quero determinar o encontro deles. Por exemplo, eu tenho o móvel A, esse móvel aqui, vou botar uma linha aqui que eles vão se encontrar. Ele tem uma velocidade A inicial, então, de 3 metros por segundo. Tem o móvel B, tá, no movimento contrário, de 4 metros por segundo. E eles estão numa distância, por exemplo, de 50 metros. O que eu quero descobrir aqui? Eles têm velocidades diferentes. Eles estão em sentidos opostos também, né? O A a gente está vendo que ele vai da esquerda para a direita e o B vai da direita para a esquerda.
Para descobrir, então, o instante do encontro, ó, duas perguntas que normalmente podem aparecer aqui. Qual é o instante do encontro e qual a posição do encontro? Também pode aparecer aqui para vocês essa pergunta. Bom, eu tenho todas as informações que vocês precisam para calcular isso. Então, na verdade, como eu falei, vocês têm que montar a equação horária de cada um deles, para que vocês possam então chegar num consenso de aonde eles vão se encontrar. Porque a posição final de encontro vai ser a mesma, né? Ó, vou botar aqui, como na verdade vai ser mais próximo. Deixa eu voltar aqui e pegar a borracha. Bom, aqui eu botei na verdade eles vão se encontrar mais próximo do A, né? Porque a velocidade do A é menor. Então vai ser uma posição ali. O que eu quero saber dessa posição? A posição final de encontro, o SA final, vai ser igual ao SB final, né? Porque se eles vão se encontrar, eles vão estar na mesma posição. Isso é importante, então, para o que a gente vai montar agora. Que eu montando a equação do bloco A, do corpo A, o que seria, então? A velocidade dele eu sei que é 3. A posição inicial... Tá faltando a borracha aqui desse negócio. Estou sem borracha, então vamos aqui. Tá, para montar a equação horária, ó, lembrando que a equação horária é essa equação aqui. Ó. Eu tenho que montar a equação horária de cada um deles. Por exemplo, do corpo A, ele tem a posição final, então SA, vai ser igual à posição inicial dele. Se eu considerar aqui 50 metros, ele parte da posição 0. E o B lá está na posição 50. Então, ele saindo da posição 0, a velocidade dele é 3, positiva, porque é da esquerda para a direita, 3t. Essa aqui é a equação horária do A. Eu faço a mesma coisa para o B. O B, a posição final B, vai ser igual à posição inicial dele, que é 50 metros. E a velocidade dele é da direita para a esquerda, então eu coloco menos 4. Essa aqui é a equação horária do B. Como eu quero descobrir a posição de encontro deles, quando o SA for igual ao SB, eu igualo as equações. Eu igualo então o 3t, que é o SA, igual a 50 menos 4t. Então, passando esse 4t para o lado do 3t, ele acaba somando, fica 7t igual a 50. Então, eu descubro quanto tempo demorou para esse encontro. 50 dividido por 7. 50 dividido por 7 me dá o tempo de encontro deles. Que é 7,14 segundos. Então, demora 7,14 segundos para eles se encontrarem. Isso você responderia a primeira pergunta, que é o instante do encontro. 7,14 segundos depois que eles começaram a se deslocar. E agora fica a pergunta, qual foi a posição do encontro? Em que local eles se encontraram? Qual é o valor ali do SA e do SB, que é o local de encontro? Eu tenho que colocar aqui, né, uma das duas. Na verdade, qualquer uma das duas tem que dar a mesma resposta. Por exemplo, vou calcular pelo SA, que é mais fácil. 3 vezes 7,14. Então, dá próximo de 21 metros. 21 metros é mais próximo do A do que do B, né? Porque eles têm 50 metros de distância um do outro. Essa posição de encontro vai ser a 21 metros, mais próximo do A, porque a velocidade dele é um pouco menor. Então, essa forma é uma das maneiras de calcular, então, encontro entre os móveis que têm velocidade constante. Lembrando que nesses movimentos que a gente está trabalhando agora de início, o MRU, são movimentos retilíneos com velocidade constante. Então, para te determinar o encontro deles, tu iguala as equações que tu montou de cada um. Levando sempre em conta também a questão do sinal, né? O sinal se ele está da esquerda para a direita, velocidade positiva, se for da direita para a esquerda, velocidade negativa. Importante também isso.
Passar os slides aqui. Trancou ali o slide. Tá. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, então, é sobre a classificação do movimento. Como eu estava falando ali, a gente sempre tem, então, o velocidade positiva, velocidade negativa, mas que diferença tem um do outro, então? Elas são importantes na classificação. E classificação tem a ver, então, com ponto de referência. Por exemplo, vocês estão indo de Portão a Porto Alegre. Então, o movimento de vocês de Portão a Porto Alegre, o ponto de referência de vocês é Portão, ele é um movimento progressivo, porque vocês vão aumentando a distância que vocês estão percorrendo a partir de Portão, então, que é o ponto zero, até Porto Alegre, que seria o ponto final. Se vocês estiverem vindo de Porto Alegre para Portão, isso é um movimento regressivo. Então, vocês estão indo lá da posição final, no caso, para a posição inicial. E é essa nomenclatura que a gente dá para a classificação. O movimento ele pode ser progressivo, onde a gente vai representar então com velocidade positiva. E o movimento pode ser regressivo ou retrógrado também. São dois nomes. Regressivo, que é o movimento de retorno, então velocidade negativa. É isso que diferencia então velocidade positiva de velocidade negativa. Em um desenho, a gente sempre considera então para a direita o movimento progressivo, para a esquerda o movimento regressivo. Então velocidade negativa e velocidade positiva. Como a gente estava vendo ali naquele desenho anterior ali, onde eu representei então os blocos se encontrando, o que ia da esquerda para a direita uma velocidade progressiva e o que ia da direita para a esquerda uma velocidade regressiva. Então essa classificação é importante, tá? Esses nomes aqui, progressivo ou regressivo. Em alguns livros vocês vão encontrar também retrógrado. Mas é a mesma coisa. Então, sinal da velocidade indica, no caso, classifica o movimento. Se numa equação lá aparece a velocidade positiva, quer dizer que é um movimento progressivo. Se numa outra equação horária lá aparece a velocidade negativa, quer dizer que é um movimento regressivo, ele está voltando. Isso vai ficar claro também no gráfico. Tá? Então é importante saber isso quando vocês forem analisar a situação ou analisar a equação horária, se ele é um movimento progressivo ou regressivo. Os gráficos. Bom, antes de trabalhar os gráficos, então eu já vou deixar as equações para vocês hoje. As equações que vocês vão precisar, na verdade, a equação que vocês vão utilizar é aquela que a gente trabalhou antes. Deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu botar ela aqui de novo que ela já saiu. Então fica S igual a SO mais V vezes T. Então essa equação é a principal do MRU, é a que mais vocês vão utilizar. E também, então, saber como montar ali para vocês determinarem o encontro dos móveis. O que vocês vão precisar fazer agora? Já que vai sobrar um tempinho aí, as atividades do livro, eu vou estar mandando a folha também de atividades que eu estou falando. Quero que vocês façam as atividades do livro, livro 1, deixa eu lembrar aqui que é livro 1, parte 1. E lá na página 56, vocês vão encontrar então várias atividades dessa parte que eu falei agora, dessa equação principalmente, e também de encontro de objetos então que estão em sentidos opostos, digamos assim. Então lá na página 56 vocês podem fazer ali as atividades do 38 ao 44, tá? Da página da página 56, número P38 até o 44. São atividades que acho que vocês vão considerar também bem simples, que tem a ver lembrando aqui que não tem variação na velocidade. A velocidade em cada movimento aqui é uma velocidade constante. Isso ajuda no cálculo, porque a equação fica só dependente então dessa equação de posição inicial e final em relação à velocidade vezes tempo.
Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido bem aí. Qualquer dúvida, olhem de novo o vídeo ou me mandem ali pelo chat qualquer dúvida sobre as atividades, tá? As atividades eu vou escanear e também vou estar colocando lá junto com o material. Feito, até mais.